Bem, agora nós vamos dar início então à aprendizagem do conteúdo sobre choque séptico, também chamado de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. De acordo com as novas diretrizes, a sepse dela deve ser definida como uma disfunção de órgãos com risco de vida causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Tem sido um dos grandes desafios dentro das unidades de terapia intensiva a sepse. Para a operacionalização clínica, disfunção orgânica pode ser representada por um aumento de dois ou mais pontos na contagem do SOFA, que é um score relacionado à sepse. Esse parâmetro está associado com uma mortalidade hospitalar superior a 10%. Nós vamos aprender a trabalhar com essa classificação do SOFA. Então, de acordo com as novas diretrizes, é desta forma que se deve operacionalizar em relação à sepse. Como funciona, então, o SOFA? O Key-SOFA Score, também conhecido como Quick-SOFA, é uma ferramenta para se usar à beira do leito para identificar pacientes com suspeita, documentação de infecção que estão sob maior risco de desfechos adversos. Os critérios usados para que a gente possa estabelecer um score, então, para esse paciente são PA sistólica menor que 100 mm de Hg, frequência respiratória maior que 22 movimentos ventilatórios por minuto e alteração do estado mental com uma escala de Common de Glasgow menor do que 15. Então, as imagens elas são muito ilustrativas, né, demonstrando que tem relação com o cérebro, com o nível de consciência, com a frequência respiratória e com a pressão arterial. Cada variável ela conta um ponto no score, portanto, ela vai de 0 a 3. Uma pontuação igual ou maior a 2 indica maior risco de mortalidade ou permanência prolongada na UTI. Então, se o paciente receber nota 1 ou score 1 em cada um dos itens, ele já tem 3, o risco de mortalidade ou permanência prolongada na UTI é maior. O choque séptico, então, de acordo com as novas diretrizes de 2019, ele deve ser definido como um subconjunto de casos de sepse, onde particularmente há maior risco de mortalidade, o que está associado a profundas alterações circulatórias, celulares e metabólicas. Então, é uma disfunção sistêmica. Os pacientes com choque séptico, eles podem ser clinicamente identificados pelo requisito de uso de vasopressores para manter uma pressão arterial média de 65 mm de Hg ou superior, e um nível de lactato sérico superior a 2 miliosmol, que é maior de 18 mg por decilitro, na ausência de hipovolemia. Esta combinação está associada com taxas de mortalidade hospitalares maiores do que 40%. Então, esses dois marcadores também são bem importantes, né? O nível do lactato e a PAM desses pacientes. Para departamentos de emergência, serviços pré-hospitalares e unidades de internação e enfermarias de modo geral, os pacientes adultos com suspeita de infecção podem ser rapidamente identificados como sendo propensos a ter maus resultados típicos da sepse se tiverem pelo menos 2 dos seguintes critérios clínicos que juntos constituem um score clínico para ser usado à beira do leito, denominado Quick SOFA ou Key-SOFA, que a gente já viu aí. É a frequência respiratória, acima de 22 movimentos por minuto ou superior, a atividade mental alterada e a pressão arterial sistólica de 100 milímetros de Hg ou menos. Então, é importante que a gente repita isso para que esse score, esses critérios possam ser utilizados na nossa avaliação clínica. A sepse, então, também é tida como uma resposta sistêmica à infecção, e esta resposta ela se manifesta por duas ou mais condições em consequência da infecção. Então, nós podemos ter uma temperatura superior a 38 graus centígrados ou inferior a 36 graus centígrados. A frequência cardíaca em torno de 90 batimentos por minuto, a frequência respiratória acima de 20 movimentos por minuto ou uma pressão parcial de CO2 menor que 32 milímetros de Hg. Os leucócitos podem se apresentar de forma aumentada, 12.000 células por milímetro cúbico, ou de forma diminuída, leucopenia, com 4.000 células por milímetro cúbico. Nós vamos ver depois as diferenças, por que elas podem estar alta ou baixa, um pouquinho mais à frente.
A etiologia é predominantemente por bactérias, normalmente gram-negativas. As bactérias gram-positivas e os vírus também podem produzir a síndrome, como foi o caso que nós vimos agora da Covid. Muitos pacientes evoluíram com um quadro de sepse. Ocorre mais frequentemente em indivíduos imunocomprometidos ou imunodeprimidos, recém-nascidos e lactentes, mas pode também afetar qualquer pessoa. Por exemplo, pacientes também com meningococcemia. Se nós formos observar em relação à COVID, tivemos pacientes com um quadro muito inespecífico, ainda jovens, sem nenhuma comorbidade, que evoluíram para insuficiência respiratória com broncopneumonia e um quadro séptico. Como fisiopatologia, nós podemos citar que as alterações sistêmicas mais importantes ocorrem não como resultado direto das bactérias, mas da resposta do hospedeiro à infecção. Então, a nossa resposta orgânica, nossa resposta clínica em relação ao hospedeiro. Como nós temos visto aqui em relação aos diversos tipos de choque que estamos estudando, as manifestações, elas são de um modo geral, com muitos itens. Entretanto, alguns pacientes poderão apresentar mais ou menos, dependendo da sua condição clínica. Nessa reação sistêmica, há a liberação de endotoxinas. Essas endotoxinas, elas provocam lesão endotelial direta, ativam os mediadores inflamatórios e promovem a vasodilatação com o aumento da permeabilidade capilar e vascular, por isso o paciente choca. Há uma ativação dos leucócitos polimorfonucleares, que produzem metabólitos do ácido araquidônico, proteases, radicais livres de oxigênio. Então, cria-se toda uma reação sistêmica ao nível celular e, posteriormente, no organismo de modo geral. Esses produtos, então, que são ativados e que são produzidos pela reação do hospedeiro à infecção, eles podem causar lesão celular direta, e uma diminuição na utilização do oxigênio pela célula. Então, num gráfico aqui, ó, demonstrando nessa figura, nós vimos lá em cima o estímulo da toxina, que por sua vez gera um fator chamado necrose tumoral, pelo interleuquim 1, e ao entrar na célula ele faz essa adesão ao núcleo celular e a partir disso ele cria uma série de reações, que é o fator de necrose tumoral, o interleuquim 1, 6, 8, 10, os radicais de oxigênio, as proteases, as prostaglandinas, os leucotrienos, e essa reação então provoca microtromboses, que nós observamos aí a completa destruição do núcleo e do citoplasma da célula. Existe na sepse uma coisa que nós chamamos de fase precoce, ou choque quente, ou hiperdinâmico. Por isso que nós vimos lá anteriormente que a temperatura poderá estar alta ou baixa, assim como os leucócitos aumentados ou diminuídos. Então, nesta fase de choque quente ou hiperdinâmico, o maior problema é a diminuição do metabolismo celular de oxigênio, levando a disfunção celular e metabolismo anaeróbico. A vasodilatação produz resistência vascular sistêmica baixa, baixa da pressão arterial diastólica, preenchimento capilar imediato, vasodilatação com diminuição da pré-carga e taquicardia compensadora. O metabolismo anaeróbico leva à acidose metabólica com alcalose respiratória compensatória e taquipneia. E frequentemente ocorre, então, nessa fase precoce, alterações discretas do estado de consciência. Às vezes, nós não conseguimos identificar esta fase precoce da sepse e já observamos, em função das diversas comorbidades que hoje acometem os pacientes de terapia intensiva, já vimos uma fase mais tardia, que é a fase fria. A fase tardia, ou choque frio, ou hipodinâmico, então são aqueles pacientes que apresentam disfunção cardíaca, choque cardiogênico, com um fator depressor do miocárdio. Então, aqueles pacientes que têm diminuição dos leucócitos, eles têm temperatura baixa, apresentam vasoconstrição e perfusão tissular gravemente diminuídas, e diminuição grave da distribuição e utilização do oxigênio com acidose metabólica marcada. O tratamento, como nós temos visto, é otimizar a distribuição do oxigênio aos tecidos. Então, é preciso que a gente garanta a identificação precoce da sepse, aplicando o score Kisofa na instituição, com tratamento e monitoramento adequados. Administração de antimicrobianos efetivos na primeira hora após o reconhecimento imediato dos sinais de sepse.
Garantir a realização da prática da melhor evidência científica com relação à abordagem inicial da sepse, que é o bundle de 3 horas que nós chamamos, que a partir de um conjunto de especialistas é identificado, então, quais são as melhores evidências do tratamento nessas primeiras 3 horas, esse conjunto de medidas que devem ser aplicadas. Dentre elas, nós podemos destacar a coleta de hemocultura para identificar rapidamente qual é o micro-organismo que está provocando a infecção, o índice de lactato, a administração de fluidos para ressuscitação volêmica. Então, quando ela é indicada, ela diminui esses sinais de hipoperfusão e hipotensão, né? E normalmente quando a hipotensão ou sinais de hiperfusão, normalmente há uma identificação de que o lactato também está elevado. E a ressuscitação volêmica, ela ajuda a eliminar as toxinas promovidas pela infecção. Como objetivos secundários do tratamento, nós precisamos orientar os profissionais de saúde quanto aos sinais de alerta de sepse e disfunção orgânica associada à sepse. São pacientes muito graves, pacientes que ficam por um longo período dentro da unidade de terapia intensiva e difíceis de se recuperarem. Por isso, a necessidade, não apenas na sepse, mas de modo geral, um conjunto, né, de profissionais altamente preparados e voltados para a melhoria e recuperação rápida do paciente. Garantir a rápida internação do paciente com sepse após a sua identificação e abordagem inicial, em local apropriado na instituição. Então, normalmente são pacientes que vão para áreas críticas, como unidades de terapia intensiva. Garantir a coleta de exames microbiológicos antes da administração do antimicrobiano sem atrasos. Assegurar que a investigação da causa da sepse, além de outros exames subsidiários, por exemplo, outras culturas que o paciente precise coletar e realização de exames de imagem não levarão a atrasos na administração inicial da dose ataque do antimicrobiano. Aumentar a identificação e a abordagem da sepse conforme recomendações do Instituto Latino-Americano de Sepse, hoje o que comanda os guidelines centrais para o tratamento dos pacientes com choque séptico. Garantir que os médicos do corpo clínico responsáveis pelos pacientes sejam também devidamente informados que o paciente foi incluído no protocolo institucional gerenciado de sepse, sem gerar atrasos nas condutas. Então, hoje isso é muito fixado, muito alertado, para que os médicos também se insiram nos protocolos da instituição imediatamente, para evitar o máximo possível o atraso no tratamento desses pacientes. Envolver o paciente e os familiares no cuidado, informando o benefício de ser inserido num protocolo gerenciado dessa natureza, de modo que todos os profissionais ficam atentos ao protocolo, conhecem o protocolo e, portanto, o tratamento se torna mais eficiente. Também como cuidados de enfermagem, nós já vimos aí a maximização da liberação de oxigênio, né? E conter ao máximo a resposta inflamatória. E ainda nós precisamos estar muito atentos à oxigenação e à ventilação adequada do paciente, a manter a circulação e garantir a perfusão com volume adequado, a necessidade de drogas ou não, administrar os líquidos eletrólitos com controle laboratorial rigoroso dos eletrólitos e dos marcadores de infecção, garantir a mobilidade do paciente e a segurança para que não haja lesões corporais, especialmente se o paciente se encontra numa fase fria do choque séptico, em que a permeabilidade capilar está muito reduzida e a oxigenação da pele também, e, portanto, lesões por pressão poderão ser rapidamente desenvolvidas. Então, deve-se observar muito a integridade da pele, mantendo seca, hidratada, sem umidades no leito, com os lençóis muito bem esticados, muito bem posicionado no leito. Garantir uma nutrição adequada para que esse paciente, então, tenha um adequado metabolismo e consiga produzir ATP para debelar o processo infeccioso, que o organismo ajude a debelar o processo infeccioso. Proporcionar conforto e controle da dor a esses pacientes, porque ficam muito tempo acamados, a gravidade é grande, então eles precisam
de massagens de conforto, precisam um adequado posicionamento no leito. E todo um processo de avaliação psicossocial, tanto do paciente quanto da família, em função da gravidade do seu quadro clínico. Voltando um pouquinho aqui na nutrição, tem algumas instituições que adotaram a inserção de probióticos na dieta desses pacientes. Então, muitos desses pacientes recebem uma nutrição via enteral com o auxílio de probióticos que ajudam a melhorar a saúde do trato gastrointestinal e, consequentemente, também colabora para debelar o processo infeccioso. Então, encerramos mais esse conteúdo sobre o choque séptico e agora nós iremos para o último quadro de choque que nós vamos aprender nesse conteúdo, que é o choque neurogênico. Obrigada pela atenção.